Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juarez Souza, idealizador do projeto Personal Pharma, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vômito, especificamente sobre um fármaco bastante utilizado para tratamento e para controle de náuseas e vômitos, além de outras funções, né? A bromoprida ela tem uma série de atividades sobre o organismo, mas a principal indicação terapêutica acaba sendo o controle de náuseas e vômitos, e a gente vai falar dos benefícios e do risco que esse fármaco pode trazer, principalmente relacionado ao tratamento de crianças. Mas vamos explicar um pouquinho sobre o mecanismo do vômito, né? Então, o vômito, na verdade, ele tem vários mecanismos que vão estimular esse processo e vão acabar desencadeando o vômito. Então, a gente tem, por exemplo, um mecanismo inicial que poderia ser através de dor, estímulos repulsivos, e isso pode alterar sistemas emocionais também, pode estimular esse processo e acabam desencadeando o vômito. A gente chama de vômito de antecipação. Nós temos também um outro mecanismo, vou citar três para vocês. Esse segundo mecanismo é o mecanismo de alterações do sistema do labirinto, que acaba ativando receptores de histamina, receptores do tipo H1, receptores muscarínicos e também receptores dopaminérgicos. E o resultado clínico acaba sendo o vômito, né? Nesse caso especificamente tem vários exemplos aí. Você pode, por exemplo, estar andando de barco, algumas pessoas andando de ônibus, sentem essas alterações do labirinto e acaba desencadeando o processo do vômito. E claro que o mais frequente, talvez, o mais comum entre eles, seria as alterações relacionadas a toxinas, né? Substâncias tóxicas, drogas, alimentação, um alimento que seja estragado, uma contaminação bacteriana, por exemplo, que pode gerar a produção de toxinas. E essas toxinas elas vão levar, vão cair na corrente sanguínea e vão levar um estímulo sobre receptores, vão desencadear, na verdade, a liberação de mediadores químicos, como a dopamina, a serotonina, a histamina, a acetilcolina, que vão desencadear o estímulo do vômito. Então eu coloquei três estímulos principais e tem aquele outro estímulo também, que é colocar o dedo lá na garganta, né, estimular a via da faringe e, consequentemente, também pode induzir ao vômito. Mas para a gente aqui o foco principal é o tratamento farmacológico, então estímulos repulsivos, alterações do labirinto e principalmente substâncias tóxicas, aí mediada através de receptores dopaminérgicos, através de receptores de serotonina do 5-HT3. Então a gente tem o estímulo do vômito. Quando a gente vai falar da bromoprida, a gente precisa lembrar também que ela age sobre os receptores dopaminérgicos, então ela tem uma ação terapêutica muito boa, já adiantando aqui para a gente poder pensar, em vômitos relacionados a substâncias tóxicas, né, a intoxicação alimentar ou algumas situações dessas, então ela pode ser empregada nessas situações. Especificamente a bromoprida, que é o fármaco de hoje, a gente vai falar um pouquinho das ações terapêuticas dela. Ela causa um bloqueio de receptores dopaminérgicos, então como a gente viu ali atrás, esses receptores estão envolvidos no sistema do vômito mediado por substâncias tóxicas, né, por estímulos tóxicos, principalmente a questão de alimentos contaminados, e isso pode gerar a produção de toxinas que pode levar ao estímulo do vômito. E aí, nesse caso, a bromoprida entra como uma opção terapêutica para controlar o vômito nesse paciente, para melhorar esse processo, porque ela acaba bloqueando receptores dopaminérgicos na zona quimireceptora do gatilho e também um pouco mais em cima, a nível central. E nós temos também um efeito interessante dela, que é aumentar o esvaziamento gástrico, né? Isso acaba diminuindo aquelas sensações que o indivíduo tem, por exemplo, quando ele está muito cheio, né? Ou quando ele se alimentou e comeu demais, ou o alimento não caiu muito bem, ele acaba facilitando a passagem do alimento do estômago para o intestino. Isso também acaba melhorando esses sintomas desse indivíduo. A melhora do tônus do esfíncter gastroesofágico, principalmente em pacientes que sofrem com refluxo, né? Essa é uma ação terapêutica bastante interessante, a bromoprida ajuda nesse processo. Muitas vezes ele acaba sendo empregado para tratamento em crianças, para controlar um pouco mais o refluxo. E também, claro, pode ser empregado em indivíduos adultos. Nesse caso, especificamente, ela aumenta esse tônus do esfíncter gastroesofágico, diminuindo aquele regurgitamento ou retorno do próprio ácido do estômago. E claro, a indicação terapêutica principal, náuseas e vômitos de origem central e periférica, como eu falei, principalmente vômitos relacionados a substâncias tóxicas, alimentos contaminados, a toxinas, que vão ser diminuídos com a utilização da bromoprida. Esses são os efeitos terapêuticos, os efeitos benéficos e a utilização clínica dela. Vamos pensar um pouco agora também sobre os efeitos tóxicos ou os efeitos colaterais que essas drogas podem causar. Especificamente a bromoprida, ela tem um probleminha que
atravessar a barreira hematocefálica. Como ele é um bloqueador dopaminérgico, a gente sabe, por exemplo, que os núcleos da base, nós temos áreas do sistema motor que tem receptores dopaminérgicos. Quando ela atravessa a barreira hematocefálica, ela pode atingir as chamadas áreas motoras, né? Atravessando a barreira hematocefálica, ela acaba atingindo as áreas motoras, os núcleos da base, e ela pode levar ao distúrbio, né? A distúrbios, na verdade, de alterações motoras, né? Alterações de controle motor. Então, um dos efeitos colaterais, infelizmente, que acontece com a utilização da bromoprida, principalmente em indivíduos que têm uma barreira hematocefálica mais permeável, e aqui a gente pode citar idosos que podem ter esse processo, uma facilitação, né, da passagem da substância atingindo essas áreas, e principalmente crianças. Então, o que acontece quando você faz a utilização da bromoprida especificamente? Um dos riscos que a gente tem, por exemplo, em crianças, são as chamadas reações extrapiramidais, como alterações como inquietude, movimentos involuntários, alterações motores especificamente, porque ela acaba conseguindo atravessar a barreira hematocefálica e acaba atingindo, na verdade, a área motora, e acaba atingindo também os núcleos da base, e consequentemente eu tenho alterações motoras que podem acontecer com crianças, podem acontecer logo na primeira dose ou na única dose que você administra. Então não é relacionado ao uso frequente, ao uso recorrente. Na verdade, pode ser na primeira dose, na única dose que você administrou, pode causar essas alterações. Então há um risco, principalmente em crianças abaixo de 1 ano de idade, na utilização da bromoprida, quando você tem uma permeabilidade maior da barreira hematocefálica. E essa permeabilidade da barreira hematocefálica facilita com que ela consiga atingir receptores dopaminérgicos nas áreas de controle motor, né, nas áreas motoras especificamente do cérebro, principalmente relacionado aos núcleos da base, causando essas alterações motoras. São alterações que assustam bastante, vai assustar a mãe, né? A criança pode ter tremores, ela pode ter uma inquietude motora, ela pode ficar um pouco mais paralisada sem conseguir se movimentar. Eu tive, por exemplo, presenciei um efeito colateral desse, onde a criança não conseguia se movimentar, então é uma alteração que assusta bastante, porém a retirada da substância faz com que ela diminua e desapareça os sintomas, não deixa sequela, não deixa nenhuma alteração grave. A gente deixa um alerta aqui para lembrar que abaixo de 1 ano ou até abaixo de 2 anos essa barreira é um pouco mais permeável. Então a chance de atravessar essa barreira e de chegar no sistema nervoso central é maior. Consequentemente, aí a bromoprida talvez entraria como uma contraindicação na utilização dela, principalmente em crianças menores de 1 ano, né? Lembrando que pode ser até 2 anos, aí essa barreira já é mais permeável. E a gente lembra também que em idosos isso também pode acontecer, as chamadas discenesias tardias, que são movimentos anormais ou perturbados. A gente tem alterações que são relatadas em idosos, principalmente, claro, nesse especificamente do uso mais prolongado da bromoprida, mas pode também ser um efeito colateral que pode acontecer no indivíduo idoso. Então, o destaque nosso principal aqui é a utilização dela em crianças, principalmente abaixo de 1 ano de idade, onde a gente pode restringir um pouco o uso dela, devido ao risco desses distúrbios extrapiramidais. Como eu falei, não é uma situação que vai deixar alguma sequela ou vai causar algum dano neuronal, mas normalmente assusta bastante porque a mãe vai perceber que a criança vai ter dificuldade de se movimentar ou vai ter alterações motoras mesmo, como inquietude, movimentos involuntários. E aí a gente tem esse risco. E lembrar também no idoso também que pode causar essas discenesias tardias, que são também alterações motoras devido ao bloqueio dopaminérgico que a bromoprida causa. Qual a outra opção terapêutica que a gente pode empregar no tratamento aí das crianças com relação ao estímulo do vômito, né? A indução, esse processo do vômito numa situação de vômito por substância tóxica ou algum outro mecanismo que está induzindo ao vômito nessas crianças. E também, claro, no idoso, né? Mas principalmente a preocupação com as crianças por causa da questão da barreira hematocefálica e daquela permeabilidade, como foi falado anteriormente. O dimidrinato é uma opção chamado Dramin, né? O Dramin, que é popularmente conhecido aí, bastante utilizado também já para controle. Então ele é inibidor de receptores H1. O efeito colateral principal é a sonolência, né? Então esse é um efeito colateral relativamente leve, sem muitos riscos. É um bloqueio de receptor H1, causa um pouco sonolência. Então ela pode ser uma opção terapêutica muito mais segura, né? Mais tranquila para você utilizar. Principalmente em crianças aí abaixo de 2 anos de idade, que tem a barreira hematocefálica mais permeável. Eu coloquei uma outra opção terapêutica que a gente utiliza muito para controle do refluxo, né, do sistema gastroesofágico, para aumentar o tônus do esfíncter gastroesofágico, mas
A domperidona entra como opção terapêutica também porque ela é um bloqueador dopaminérgico, e como bloqueador dopaminérgico, nesse caso especificamente, ela não consegue atravessar tanto a barreira hematocefálica, ou a permeabilidade, ela tem uma dificuldade maior de chegar ao sistema nervoso central. Isso é um efeito benéfico, ela vai bloquear o vômito na zona quimioreceptora do gatilho e não vai atingir as áreas motoras. Então esses efeitos colaterais relacionados às alterações motoras são bem raros e bem mais difíceis de acontecer com a domperidona. Então a gente colocou como duas outras opções terapêuticas. Já que a gente falou que a bromoprida pode causar efeitos colaterais, a gente ficaria aqui como opção terapêutica mais segura o uso do dimendrinato ou o uso da domperidona para utilização em crianças, e também pode ser empregado na utilização no vômito em idosos. Então esse era o vídeo de hoje, e a gente agradece aí por vocês estarem entrando em contato com a gente. Está sempre disponível para tirar dúvidas, sugestões. Procure a gente nas redes sociais e continue acompanhando os nossos vídeos aí. Sempre tem informação legal sobre farmacologia para vocês, farmacologia clínica principalmente. Valeu, até mais, até o próximo vídeo.